Se a gente for contar a duração do vídeo, que começa em 50 minutos, que quando o Yanni começa a falar, no minuto 50, o vídeo acaba em 1h33. Se a gente fazer as contas, a gente vê que o Yanni participou desse vídeo, o trecho do Yanni desse vídeo é de 43 minutos, que é um tempo muito parecido com o tempo dos outros dossiês, que tiveram ali 44 e 45 minutos. Só que esse trecho que o Yanni fala, não tem uma introdução. Então é 43 minutos e não tem a introdução do vídeo. Se tivesse a introdução do vídeo, ia acrescentar ali 1, 2 minutos, ia ficar exatamente no mesmo prazo dos outros dossiês, 44 ou 45 minutos. Outro ponto que é uma evidência que esses vídeos foram gravados em tempos diferentes. Em nenhum momento o Yanni faz alguma referência ao que a Thaís e o Terekin falaram. Então vamos lá, o Terekin, quando ele vai fazer a transição dele, ele faz referência ao Yanni. Por quê? Porque o vídeo do Terekin foi gravado depois do vídeo do Yanni. Quando o Yanni gravou o vídeo dele, não só não tinha sido gravado o vídeo do Terekin, como ele não esperava que fosse ser gravado. Porque assim, se ele tivesse tudo feito no roteiro, se no roteiro inicial tivesse a parte da Thaís e do Terekin, ele poderia sim ter feito essas transições e feito referência ao que a Thaís e o Terekin iam falar. Por que ele não fez isso? Porque quando ele gravou o dossiê dele, a parte dele, ele não sabia o que a Thaís e o Terekin iam falar, porque ainda não tinha sido colocado isso no roteiro. Como que eu provo isso pra vocês? Olhando pro final do dossiê 2, a gente vê que foi gravado no mesmo dia do trecho do dossiê 3, onde que aparece o Yanni, porque ele tá com a mesma roupa, ele tá com a mesma pulseira, o cabelo dele tá com o mesmo penteado, e até o microfone é o mesmo. A posição do microfone é a mesma, e até se você reparar, o formato do cabo aqui é o mesmo também. Então foi gravado no mesmo dia. E se você reparar, quando a Thaís fala e o Terekin fala, eles não usam esse microfone. Por quê? Porque esse microfone é o microfone da Haluka. A gente pode ver aqui no vídeo que ela fez, Haluko ou Haluka, ela tá usando esse microfone. E ela está na casa dela. E nesse outro vídeo aqui, que foi postado anteriormente a toda essa confusão, ela já tinha esse microfone, ou seja, esse microfone é da Haluka. A gente consegue ver que é o microfone da Haluka porque tem esse desenho do lado, e tem esses dois círculos aqui também, que se a gente for ver, dossiê onde que a Haluka fala, tem uns círculos aqui atrás e tem esse bolinha aqui do lado, além desses brilhos atrás aqui. Ou seja, é o mesmo microfone. Então, em um dia foi gravado os vídeos do dossiê da Haluka e desse dossiê aqui, do Yanni. Por isso até que o ambiente é o mesmo. Até porque no final do dossiê 2, a gente vê a transição, onde que está a Haluka no lugar e logo depois está o Yanni no lugar. Então a gente vê claramente que o vídeo da Haluka e do Yanni foi gravado no mesmo ambiente. Foi gravado no mesmo cenário e no mesmo dia. Por isso está com o mesmo microfone, está com a mesma mesa e está também com o mesmo fundo. Que é diferente do vídeo da Thaís e do Terekin. E aí vamos lá. Como eu mostro para vocês que o Yanni nunca teve nada contra o Jean. Por quê? Porque o dossiê 3 estava marcado para sair na sexta-feira. Sexta-feira, dia 19. Porém, ele mudou a data para quarta-feira, dia 24. E por que ele mudou a data? Porque ele não tinha nenhuma informação para apresentar contra o Jean. Né? Outro ponto também é, quando a gente vai ver os dois vídeos, do vídeo da Thaís e do Terry, comparado com o vídeo do Yanni, no vídeo do Yanni ele ainda tá falando do Digo. Então ele ainda tá batendo naquele ponto do Digo imbecil, que foi batido no dossiê 1 e 2, entendeu? Que era uma treta principal da Haluka com o Digo. Então, nesse segundo trecho do vídeo do Yanni, ele ainda tá falando do Digo. Então, vamos lá. Aconteceu alguma coisa que fez ele prorrogar a data do dia 19, que é quando ia sair o dossiê 3, para o dia 24. E o que que foi isso? Foi que aí sim ele conseguiu as provas que ele ia apresentar contra o Jean. Até então ele não tinha prova nenhuma contra o Jean. Ele ficou tentando nesse meio tempo, enquanto saiu o dossiê 1 e o 3, pegar as provas, arranjar algumas provas para apresentar contra o Jean. Então ele nunca teve nada. Por isso que ele nunca mostrou as provas no dossiê 1. Por isso que ele veio com aquele papo que o dossiê 1 e 2 é para furar a bolha e depois eu vou lançar o dossiê 3. Isso não fez sentido nenhum, porque o dossiê 3 teve menos views que o dossiê 2 e o dossiê 1. Então se fosse para expor um assediador, o melhor seria ter mostrado tudo do dossiê 1. E por que ele não mostrou? Porque ele não tinha nada. Então o que foi que aconteceu? Ele gravou o dossiê 1, o 2 e a segunda parte do dossiê 3, que é onde que ele fala. E os 3 vídeos iam ser apenas reacts, bem dizer, falando do Digo, e teria um pouco nesse último dossiê aqui falando um pouquinho do Jean, um pouquinho só. Por que o dossiê ficou gigante? Porque na semana onde que ele ia lançar o dossiê 3, vieram informações novas do Jean, e aí ele resolveu fazer essa segunda parte do vídeo, que seria o que? Essa primeira parte do vídeo inteira, onde que fala a Thaís e o Terekin. Então ele resolveu fazer essa parte e acrescentar ao vídeo. Por isso que essa parte é gravada em outro ambiente. E por isso que, mais uma vez, não há conversa entre as partes. Por isso que o Yanni não fala nada desse trecho, porque ele não sabia que isso ia ser feito no dia que ele gravou esse trecho aqui. E como a gente sabe disso? Por quê? Se essa parte do Yanni foi gravada no mesmo tempo que a Haluka gravou o dossiê dela, no dossiê 2, não teria como ter um roteiro em que incluísse esse trecho e o trecho anterior da Thaís e do Terekin, porque o trecho da Thaís e da Terekin foi fundamentado em provas que saíram depois da data
de publicação do dossiê 2. Como essa segunda parte do dossiê 3 foi gravada junto com o dossiê 2, com o final do dossiê 2, então esse trecho foi gravado há 2 semanas atrás, que é quando saiu o dossiê 2. Porém, o dossiê 3 ele usa trechos de lives que saíram depois de quando foi gravado o dossiê 2. Então não teria como ele ter colocado no roteiro, colocar a parte da Thaís e do Terry, sendo que a parte da Thaís e do Terry usam informações que foram feitas depois de ele ter gravado esse vídeo. Por isso que não tem uma conversa entre as duas partes do vídeo. Uma das provas que eles usam contra o Jean foram falas do Jean numa live com a Andressa Cat no TikTok. Porém, essa live foi gravada no dia 15, ou seja, depois de quando foi feito o dossiê 2. E aqui tá, essa live saiu no dia 15. O dossiê 3 estava programado para o dia 19. Então, uma vez que já tinha sido gravado o conteúdo do dossiê 3, a única forma de acrescentar essa informação aqui seria se esse trecho tivesse sido gravado depois. Agora, não foi só isso que eles usaram como prova. Exatamente. Um dos motivos deles fizer... Eles usaram também trechos do podcast no Inteligência Limitada com o Vilela. E esse podcast também saiu na segunda-feira, no dia 15. Ou seja, isso necessariamente teria que ser gravado depois, porque esse vídeo também saiu depois da data de publicação do dossiê 2, que é quando foi gravada essa segunda parte do dossiê 3, onde que o Yanni fala. Fora isso, eles também usam como prova lives com o tio Jin, do Jean com o tio Jin. Vai. Pra caralho, explica essa porra. Tá. O tio Jin fez uma live com o Jean no dia 15 e ele fez uma outra live que eu não consegui achar a data, que seria entre o dia 16 e o 18. Por que eu sei que foi entre o dia 16 e o 18? Porque a gente consegue ver aqui, tá difícil para vocês verem aí, mas no fundo do vídeo do tio Jin tem o vídeo do Inteligência Limitada. No momento que foi gravada essa live, o vídeo do Inteligência Limitada tinha 22 mil likes. Eu entrei no Wayback Machine e fui ver que dia esse vídeo chegou a ter 22 mil likes. A gente consegue ver aqui que no dia 16 esse vídeo teve 23 mil likes. E no dia 18 esse vídeo tinha 29 mil likes. E a live do tio Jin foi gravada quando o vídeo do Inteligência Limitada tinha 25 mil likes. Ou seja, ela aconteceu entre o dia 16 e o dia 18, mas provavelmente no dia 17. Então quando esse vídeo do Terry Kim foi gravado, foi do dia 17 para frente, provavelmente. Se o dossiê estava programado para ser lançado no dia 19, não tinha como dar tempo deles gravarem todo esse trecho do Terry Kim e da Thaís e colocar no vídeo no dia 19. Por isso que foi mudada a data. A gente pode até pensar que o vídeo da Thaís foi gravado em outro dia, do dia do Terry Kim. Então, o plano inicial seria mostrar a Thaís falando do Jean e o Yanni, e depois se resolveram colocar o Terry Kim falando desses trechos de live. Porém, a gente consegue ver que o vídeo da Thaís foi gravado no mesmo dia do vídeo do Terry Kim, porque a gente tem aqui o mesmo ambiente, a mesma iluminação, e tem um levantando na cadeira e outro sentando. Então, aparentemente foi gravado no mesmo dia. Então fica claro que o Yanni nunca teve nada contra o Jean. O plano dele sempre foi fazer 3 reacts contra o Digo, na verdade, né? O foco no final sempre foi mais o Digo. E a única coisa que ele sempre teve foi a declaração dessa garota falando que o Jean deu um abraço e pegou na cintura dela. Essa foi a única prova que o Yanni sempre teve contra o Jean.